Fala, seus Jaguara! O Jaguaras do Caldeirão voltou depois de alguns meses ausentes. Aí a gente estava trabalhando demais, né? E não estava dando tanto tempo assim de falar do nosso time. Mas a gente chegou numa data aí especial e acho que é tempo de falar desse 2023 do Atlético. Então, eu, David, estou unido com o meu amigo Nicolau. Fala, Nico! E aí, David, tá contente com o momento do Furacão? Ah, Como é que você... tô radiante, cara. É um momento assim que acho que todo atleticano ontem foi dormir feliz, né? Pensando em tudo que aconteceu em 2023, né? Tenho certeza que os prognósticos aí para esses dois últimos meses de 2023 são maravilhosos. Né? Assim, até pro pessoal que tá vendo o vídeo, a ideia do vídeo não é a gente criar aqui personagens, fazer algum tipo de palhaçada, alegoria aqui, é falar mesmo como torcedor, que eu sei que a grande maioria dos torcedores, eles não estão contentes, né, com tudo que foi construído em 2023, mas a ideia é que, como nós, Jaguaras, aqui achamos, e achamos também que a maioria dos torcedores tem uma consciência parecida, de que, assim, não, é um bom ano, mas, assim, o que será que aconteceu? O que será que veio a calhar para que esse ano se tornasse um mau ano? Pois é, Nicolau, esse 2023, ele foi um ano assim que nós colocamos muita expectativa, porque o ano de 2022 foi um ano bom, né? Apesar de tudo que a gente passou ali, foi um ano que a gente chegou na final da Libertadores, a gente foi eliminado nas quartas da Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Mas um Flamengo que estava na sua melhor fase, né? Principalmente naquela E época ali da Copa do Brasil. a gente leva o azar, né? De pegar o Flamengo sempre nas piores situações possíveis para nós, né? Agora, Exatamente. quando é ao contrário, a gente vai lá e sabe que a gente tem esse potencial de ganhar, mas infelizmente, decisivamente falando, a gente vem pegando o Flamengo em situações bem complicadas. Pois é, e então isso acabou gerando, né? Como o ano passado foi um ano de bastante investimento, muita gente nova, o time estava se reconstruindo, né? A gente imaginou que o 2023 seria um ano superior, por quê? Porque a gente ia estar com um elenco mais entrosado, né, o pessoal Cascudo. cascudo. A gente ia tá dando continuidade num trabalho, né, do Felipão. A gente até acreditou que poderia ser, né, um trabalho que viesse a evoluir, porque ano passado foi um ano assim que deu alguns resultados dentro de campo, mas deixava a desejar tecnicamente e às vezes, né, com mais trabalho, com uma pré-temporada, né, com tudo feito ali, né, para pensar no ano de 2023 do futebol, a gente achou que seria um ano, né, com resultados melhores que o ano passado, né? Ou seja, o Atlético conseguir conquistar algum título relevante e fazer uma campanha, né, boa na Libertadores. Acontece que estamos em outubro e a gente já não está mais em nenhuma Copa, estamos aí numa posição de muito perigo, né, no Brasileirão, e de um perigo assim pra gente não ter uma Libertadores no ano do centenário, né? E eu não sei você, Nico, mas cara, eu acho que a chance do Atlético ir pra Libertadores, até pré-Libertadores, é pequena, porque a concorrência tá forte pra caramba, cara. E é isso. O que Não, você acha? eu acho assim, agora para começar a cornetar, né, não vamos ser político aqui, a gente vai cornetar realmente, porque eu acho que precisa. Eu acho que há algum tempo já, alguns anos, tá? Não vou falar aqui dos últimos 6, 8, 10 meses, vou falar de um tempinho até maior. Uhum. Algumas decisões bem erradas vêm acontecendo dentro do Atlético. É óbvio que é um clube um pouco fechado nesse quesito, mas a gente tem ciência de algumas decisões erradas que vêm acontecendo e que aconteceram desde a época, para mim, do Valentim. Então, assim, tecnicamente falando, o nosso time decaiu muito no quesito de estratégias técnicas, de um departamento técnico robusto, Jogo né? coletivo? Jogo coletivo, isso dificilmente a gente vê, né? Então, assim, o Felipão chegou, você citou um ponto bastante importante, que é, na verdade, um dos primeiros tópicos aqui da nossa conversa. O Felipão, para mim, desde o início, desde a chegada do Felipão, já foi uma chegada cancerígena. O Felipão é um cara que ele chega e ele não quer saber o que veio acontecendo,
e qual é o estilo de jogo do clube, qual que é o estilo de pensamento dos profissionais que estão ali dentro, ele vai implantar o que ele bem entende. E isso foi muito prejudicial para o Atlético, porque já vinha de uma deficiência técnica muito grande, como, por exemplo, o Valentim, né, que não dá nem, a gente não consegue nem chamar de técnico, né, me desculpe. Mas, assim, o Felipão veio, colocou, né, as ideias dele e tudo mais, e o Petralha ainda acreditou nele como um diretor técnico para o futuro, que aconteceu depois, né. A gente tem padrões muito claros, né, do turismo, do escolarismo e tudo mais, que deram certo tipo de resultado, igual você falou, mas foram resultados que, né, efetivamente é um paranense, né? Efetivamente é um paranense. Mas, me parece mas mais um trabalho. Clube, me parece mais um trabalho de tiro curto, né? Parece que o resultado dele é um ano, uma temporada boa, mas não consegue dar continuidade, né? Exato, a gente fala de resultado, mas efetivamente eu não vou citar nem esse final da Libertadores, porque não foi resultado, né? A gente viu depois que virou 2023 e assim, os resultados aconteciam em algumas Copas ou outras com o Turra, mas a gente sabia que o futebol não era aquilo que o Atlético praticava nos melhores momentos dele, com um poderio técnico mesmo representativo. A gente tem muitos torcedores que não gostam do Autuori, tem muitos torcedores que não gostam do Eduardo Barros, do Diniz, do Lúcio, como auxiliar e tudo mais, né, que realmente saiu ali na época do Valentim, mas são caras que faziam a diferença nesse sentido. E hoje não tem mais. Eu acho que a vinda do Felipão foi uma decisão que trouxe para nós uma final da Libertadores, mas a parte ruim do Felipão ele chegou a ser mais pesado, que é o que a gente está vendo agora. Assim, eu acredito que isso não é exatamente culpa do Felipão em si. Ele queria colocar o estilo dele, né, sem lembrar do que aconteceu antes. Porque eu acho que quando o Petralha contrata ele e fala que ele vai ser o diretor técnico no futuro, ele quer exatamente que a pessoa que venha coloque as ideias dele para trabalhar. O problema foi que o tipo de pessoa que foi contratada foi o Felipão, que é um futebol que não vale a pena você pegar um clube como o Atlético, que está crescendo, e se apoiar na ideia de futebol do Felipão para o futuro, cara. Tipo, a ideia do Felipão, ela rendeu frutos, mas ela está muito mais no passado do que do que atualmente. Né? Mais do que isso. Não, concordo 100% com essa questão, né, de um pensamento sobre futebol que é muito antigo, né? É um pensamento de futebol que eu acredito que hoje em dia é difícil de se manter, tanto é que o Felipão realmente tem o tiro curto, igual você comenta, e tem a questão também do desenvolvimento do jogador, cara. Você lembra, eu tava com você o dia que a gente ouviu na rádio de que o Roque, ele é um jogador, ele falou que o Roque é um jogador para ficar numa posição só. O Roque, diversas vezes, a gente já viu no próprio jogo, o Roque vindo das pontas, sendo centroavante, sendo um segundo atacante, claro, ele é centroavante, mas o Felipão, ele eliminou essa evolução do Roque enquanto esteve aqui. Então, assim, é um cara colocou que... um rótulo no Piá, né? Colocou um rótulo no Piá. E é uma coisa, assim, de técnico ultrapassado, que o cara não consegue pegar o jogador e as qualidades dele e ver no que esse jogador pode ajudar no time. O meu time está precisando disso. Será que esse jogador não pode fazer isso? Porque, assim, a gente tá muito, desde o ano passado, tá muito... a gente tinha pontas, né? Mas a gente tá muito... Com muita dificuldade técnica. Hoje em dia o Canóbio é o nosso ponta, mas, cara, assim, ele entrega, corre e tal, mas, cara, não é um cara assim que resolve jogo, né? E é o que desde o ano passado isso vem acontecendo. Vitinho, Coelho não estavam numa fase boa, e depois que o Felipão deu aquela entrevista, né, o Vitor Roque nunca mais foi utilizado na ponta. Quando o Pablo entrava, preferiam colocar o Pablo na ponta do que o Vitor Roque. E não faz o menor sentido, sendo que um ponta, uma das principais qualidades do cara é ser veloz. E o Pablo... Forte, veloz e a gente viu em algumas situações, jogos do Paranaense, alguns jogos do Brasileiro também, o Roque flutuando nesse ataque,
o que eu acho que ele deve fazer. E, cara, eu ponho a minha mão no fogo se ele não vai fazer isso no Barcelona. Sim. Ele vai, ele vai jogar com o João Félix, sem o João Félix, vai jogar com o Lewandowski, sem o Lewandowski. Ele tem possibilidades, cacuete, para jogar nas diversas posições do ataque. Ele não é um cara tão veloz, né? Mas ele consegue levar, ele tem uma explosão, ele tem jogo de corpo. É só a gente lembrar as primeiras partidas dele no Brasileirão, quando ele entrava ao decorrer do jogo, o quanto que ele não ajudava. Ele deu pênaltis pro Atlético e ele entrava como ponta. O problema é que depois do Felipão não teve mais ponta. Esse comentário, na verdade, é só para mostrar o quanto a ideia de jogo, o escolarismo, né, ele é deficitário em relação à evolução dos jogadores. E é o que a gente sempre fala. O Atlético é um clube que desenvolve jogadores. E a gente precisa disso. Né? A gente já viu alguns técnicos passarem aqui e tirarem os melhores dos jogadores. Mas também tem técnicos que passam por aqui e não tira nada. É o que aconteceu com o Turra. O Turra era muito assim. O Turra tinha alguns resultados, existia um padrão de jogo que, né, na minha opinião, né, não é legal, não gosto, mas existia um padrão de jogo, mas um padrão de jogo que acabava com as potências de todos os jogadores. Sim. Era a única coisa que eu queria falar sobre o Petralha é assim, né, já faz muito tempo que falam que o Petralha ainda tem as decisões. Ah, sim, não, é do Petralha. Só que isso é muito diferente, mano, de você gerir um clube, gerir do início ao fim. Entendeu? Agora, uns barata tonta lá, uns ameba, que são esses caras que estão lá, falarem, Petralha, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e ele falar não e sim, cara, o Petralha pra mim só tá evitando uma merda maior. Porque assim, são amebas. Esses caras que estão lá, me desculpe, eu não tenho nada com ninguém, não sou do clube, não ganho com jornalismo, não ganho com porra nenhuma. Entendeu? Márcio Lara, Aguinaldo, Paulo Miranda, são todos amebas. Todos amebas. Então, assim, eu não sei quem vai ser o sucessor, eu não sei se o Petralha ainda vai se recuperar de uma forma que ele possa ser o homem-chefe do Atlético do início ao fim, porque ele está sendo o cara, para mim, no final do processo. Agora, eu não sei se isso vai acontecer. Mas, assim, é preciso olhar isso com muito carinho. Porque esses caras que estão lá, a gente viu diversas decisões esse ano. E virada do ano e esse ano. São decisões de amadores. Pois é. E acho que, né, consequência dessas decisões foi a própria montagem de elenco, né? Exatamente. A montagem do elenco de 2023, ela não foi, né, bem feita. A gente começou com a saída do Abner, né, que deixou ali um vazio ali naquela lateral esquerda. A gente tinha Pedrinho, né, jogando, né, como titular absoluto, entregando um dos piores nível técnico assim que eu já tinha visto num jogador do Atlético. Mais um erro do Scolari e do Turra. Porque o Fernando vinha na reserva. Exatamente, mais um erro ali do Felipão e do Turra com o Pedrinho, né, Fernando na reserva. Mas assim, você se livrar de um lateral esquerdo e você tem um cara assim como o Pedrinho que é tão abaixo do nível, o Atlético já teria que ter ido atrás ali de mais um jogador, né, para essa posição. Ele foi obrigado a fazer isso porque o cara, né, teve toda a situação lá daquela investigação e tal, e aí ele foi, né, mandado embora do clube. Mas... Obrigado, né? Obrigado, Ministério Público. Exatamente. Mas se não fosse isso, imagine, cara. Imagine como é que não ia estar a nossa lateral esquerda. Duvido que ia ter Esquivel, né? Não iam contratar, iam manter esse cara na reserva no máximo e o Fernando na titularidade, né? E daí teve, né, a lesão do Fernando. Então, esse planejamento de equipe com os zagueiros ali também. O Matheus Felipe, que no final do ano passado mostrou que não era capaz de continuar. Pedro Henrique, muito contestado. O Zé Ivaldo, eu até acho que não dá pra gente falar que
não era um cara que era para contar, né? Porque ele foi bem no Cruzeiro, tava voltando pro CAP, né? E a gente tava confiando que ele ia fazer, né, um ano bom no Atlético e acabou que, né, falhou e daí, né, teve essa situação dele assinar um pré-contrato para sair e tal. Então, assim, essa montagem de elenco do Atlético, ela parece que os caras foram só nas oportunidades de mercado. Eles não foram nas oportunidades de melhorar o elenco. Eles pegaram o que estava sobrando no mercado, o que dava para aproveitar, encheram de volante, contrataram o Vidal, né? E as posições que de pontas a gente não contratou praticamente ninguém, né? A gente contratou o Thiago Andrade. Eu queria entrar nesse assunto agora, eu talvez vou não me alongar, desculpa, não é a palavra, eu vou se exaltar. Não é me exaltar, eu acho que eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de que foi busca por reforços a partir de oportunidades. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Um clube que quer ser grande um dia, que quer ser relevante, ele não vai manter um padrão de salários para um técnico como o Wesley Carvalho. Ele não vai usar de artifícios oportunos de mercado, como foi o Thiago Andrade. O senhor Matos, o senhor Alexandre Matos, que é tão visto pela torcida, hoje nem tanto, né? Já vem há algum tempo sendo questionado, mas era visto pela torcida como o mestre dos magos, que trouxe o Vitor Roque, caraca, trouxe a mirra, trouxe o ouro aqui para dentro do Atlético. Beleza. Foi uma oportunidade de mercado estratosférica e é disso que a gente está falando sobre ser clube grande. Agora, só aconteceu isso, cara. Só aconteceu isso. Com o Thiago Andrade, é uma vergonha absurda. Esse cara, ele tem 12 jogos pelo Bahia, onde ele começou aqui. Ele tem 12 jogos pelo Bahia, pelo profissional, tem um gol, foi para a MLS, que é um grande centro desportivo do futebol, né, no mundo, tem mais de 70% de jogos lá na MLS sendo reserva, e o Matos falou, cara, vou trazer esse cara porque estamos precisando de um ponto, entendeu? São quantos minutos? São quantos minutos do Thiago Andrade em campo? São 200 minutos do Thiago Andrade em campo. Isso dá o quê? Quase 2 jogos inteiros. São 200 e pouquinhos minutos do Thiago Andrade em campo e a gente vê as lacunas, que é o assunto agora, das lacunas das contratações desse ano, no jogo contra o Bolívar. Olha a zaga, Kaique Rocha e Zé Ivaldo, os dois fazendo merda. Thiago Andrade, titular, fez o que naquele primeiro tempo, no primeiro jogo? Então é aí que a gente vê, um clube que quer ser grande não faz o que o Atlético fez esse ano em 2023. E trazer cara da MLS, cara, é complicado porque parece que o tipo de jogador que vem de lá é aquele jogador que vem tipo meio que, foda-se, eu vou ganhar um pouco de dinheiro aqui e tal. Não um cara que vem tipo com vontade de participar. Eu vi esse cara jogando a primeira partida contra o Bolívar e, cara, parecia que tava de brincadeira, parecia que tava jogando no Paranaense, cara, tipo... isso que foi deixou mais puto. Não me deixa puto o cara ser ruim, porque ele é. Mas principalmente a falta de vontade, o cara não correr. O time levando um pau da porra do Bolívar e o cara, sabe, tipo, sem nenhuma reação. Né? E aí... eu quero deixar claro aqui também que nesse assunto em específico eu não estou colocando a culpa em quem colocou o Thiago Andrade. O Wesley só tinha... Porque realmente... Me disseram que o Pablo foi um cara que não se deu bem com altitude, enfim, o Coelho, mesma coisa. O Thiago Andrade, cara, mas assim, ele não era para estar lá. O senhor Alexandre Matos não era para trazer esse cara aqui. As lesões, né, que é outro tópico que eu já estou esqueci a palavra, mas já estou colocando outros assuntos aqui que a gente vai falar. As lesões, que assim, é um departamento muito importante para quem quer ser um clube de alto nível, o DM do Atlético, enfim, não sei o que está acontecendo esse ano, né? Mas fizeram com que o Thiago Andrade, a gente chegasse no Thiago Andrade e falasse, cara, você vai ser titular nas oitavas da Libertadores. Mas assim, o grande culpado é o senhor Alexandre Matos. Pô. Como que traz um cara desse nível, em algum momento uma merda dessa vai jogar? Me desculpa.
Nada contra o Thiago Andrade, deve ser um cara de gente boa pra cacete. Mas assim. Eu tenho tudo contra o jogador Thiago Andrade. Exatamente. Agora... Eu tô falando uma merda no sentido de bola. Eu, numa pelada, eu com meus 140 quilos aqui, eu sou uma merda. Uma merda. Mas eu sou um cara de gente boa pra caralho. O Thiago Andrade, não sei, deve ser. Mas é uma merda jogando bola. Me desculpa. Pois é. Então, sobre a montagem de elenco, agora a gente está faltando 2 meses e vão ser jogos dificílimos, né, que a gente vai enfrentar. E o Atlético está com um elenco já bem reduzido. Né? Tá me lembrando de 2021, onde todo mundo foi se machucando ou foi sendo vendido. A gente chegou no final de uma Copa do Brasil com o Jaderson, com o Mingotti no ataque, e esse ano tá parecendo isso, porque daí se machucou agora o Madison, se machucou o Vitor Roque e cara, o titular foi o Bigode, que era para ser a terceira, quarta opção. Então... o Alex Santana se machucou e tá voltando agora. O Pablo voltou há pouco tempo. O Christian tá 2, 3 meses parado e parece que vai ficar mais 2, 3 meses parado. Entendeu? O Bento se machucou, graças a Deus a gente tem uma escola de goleiros maravilhosa. Os zagueiros se machucaram. A gente ficou uma época sem Pedro Henrique, sem Thiago Heleno. Então, assim, absurdo o que está acontecendo. Vamos já entrar nesse tópico, já que esse é o assunto. Assim, eu quero começar por uma questão mais fisiológica. Não sou médico, não sou professor de educação física, o caralho é 4 que vocês queiram me taxar aqui, que eu tô falando merda. Mas, assim, Túlio Flores, não tô colocando também a culpa ou o mérito em uma pessoinha só, não é isso. Mas é um cara que está no Atlético, e estava no Atlético há muito tempo e passou pela era vitoriosa do Atlético. Onde a gente via aquele time do Thiago Nunes, cara, não estou falando que o mérito também é do Thiago Nunes, tá? Eu quero que vocês esqueçam de mérito e mérito aqui agora. Eu estou falando de situações que a gente não pode explicar. O que aconteceu para tirar esse cara? Quem que é o novo responsável pela fisiologia e pela parte física do Atlético? Ninguém sabe. Esse cara era um cara que estava ali que todo jogador gostava. E a gente via resultado disso em campo. Lesões sempre vão acontecer, me desculpe. Entendeu? Fatalidades vão acontecer, igual aconteceu com o Babi, aquela época lá que a gente estava numa época muito boa com ele, né? Vitinho, Babi, Antônio Oliveira ali, achou um ataque ali para o Atlético, estava, né, dando certo. Mas assim, quais são? Eu sei que com certeza tem algum tipo de motivo, mas assim, cadê o time grande que quer ganhar e que quer só evoluir? Que é o aristocrata do Brasil, o time mais que vem com coisas novas, com ideia. Cara, a gente nem sabe quem é o responsável pelo departamento fisiológico do Atlético. A gente não sabe o que está acontecendo no DM do Atlético, cara. Porque são 5 meses de média de recuperação para cada um, pô. Não, e é um retorno assim que é estranho, né, cara? Que nem o Christian aí, tipo, o cara parece que vai voltar, não volta, e vai ficar mais 1, 2 meses. E quando ele se machucou lá no outro dia, falaram que nem é uma lesão séria e tal, ele saiu mais para se proteger, depois descobriu. Então, tipo assim, é uma situação. Eu entendo, às vezes você ter mais calma para passar um prognóstico, mas, cara, é uma coisa confusa e, assim, prejudicou demais o nosso ano, né? O Christian passou não jogou na Libertadores, né? E era uma peça-chave, era titular do time naquela época. E a gente Copa do Brasil, acho que perdeu um jogo, né, da Copa do Brasil? Perdeu. E agora a gente vai jogar o final da temporada sem o nosso melhor jogador. Né? E isso vai... Cara, é o que eu falei pra você ontem na mensagem lá, cara. Pra mim, com Wesley e sem Vitor Roque, a chance do Atlético diminuiu demais na Libertadores. Porque, assim, os times de baixo estão ganhando. O Atlético, né, vinha de 2 vitórias seguidas e não consegue pular de posição e tá caindo. Por quê? Porque todo mundo tá ganhando, cara. Tá todo mundo ganhando, tá muito lá em cima a briga. Tem que torcer pro, sei lá, o Fortaleza ganhar a Sul-Americana para ele não ser mais um competidor com a gente. Tem a sequência, né? Tem a sequência próxima agora de Botafogo, Barueri, Grêmio Barueri, não, aquela porra daquele Bragantino lá. O Bragantino, Grêmio e Botafogo. Eu quis dizer Grêmio e falei Grêmio, Botafogo, Grêmio e Bragantino. Enfim. Exatamente.
É uma sequência que, assim, são simplesmente os 3 primeiros colocados do brasileiro hoje. Não estou falando que são bichos de cabeça, muito pelo contrário, porque esse campeonato brasileiro está deplorável, deplorável, e assim, mostra ainda mais as deficiências e as cagadas que o Atlético fez esse ano. Cara, porque mas esses times estão muito acima do Atlético, cara, no futebol que não, eles têm com certeza. jogado. Porque o Atlético ganhou 2, 3 jogos ali, mas que tá jogando mal, velho. Não, eu não tô falando que é tudo no mesmo nível. Não, eu tô ainda deixando mais claro as deficiências do Atlético. Porque é um campeonato de baixo nível. Os caras estão jogando mais que o Atlético, mas não estão jogando uma bola federal, entendeu? O Botafogo já não joga. Isso que a gente viu o Botafogo jogando há umas 10 rodadas. Entendeu? O Bragantino talvez seja o time ali que tava ali entre os 6. Exatamente. Entre os 6 ali, o Bragantino talvez seja o time que hoje está mais estável, que está jogando melhor. Por isso que está em segundo. Né? Então, assim, é difícil entender. Na verdade, não tão difícil. É difícil passar por toda a situação que a gente vem passando com o Atlético, porque, assim, são decisões amadoras atrás de decisões amadoras. Entendeu? É complicado. É muito complicado o que o Atlético está passando hoje. Essa questão do Atlético tá se apoiando aí num técnico interino, né? Primeiro que ela é bizarra, porque assim, por que você vai efetivar um interino, tá? Ou, primeiro, o cara é muito bom. Segundo, o cara trouxe resultados relevantes. Isso foi o que aconteceu com o Thiago Nunes, tá? O cara começou um time foda no Campeonato Paranaense 2018. E aí ele foi efetivado e continuou o trabalho foda no time principal. Aí o cara foi efetivado no final do ano com um título, tá ligado? Com um título. Então você tem esses motivos para efetivar um cara. E aí quais são os motivos para você manter o Wesley Carvalho no ano de 2023? Economia. É isso. É só isso, mas aí, cara, isso é uma situação, um motivo tão bizarro, mas tão, sabe, amador, que isso chega a dar raiva, porque o Atlético precisa jogar Libertadores no ano do centenário, né? Que é o sonho, né? O Petralha prometeu que até o ano do centenário ia ganhar a Libertadores. Imagine a gente chegar no ano do centenário e nem participar da Libertadores, nem ter a possibilidade, né? E assim, você pode falar que esse ano o nível do Campeonato Brasileiro está deplorável, eu não concordo com você, mas o que eu posso dizer é que o que tá difícil pra caralho pro Atlético. Isso eu posso dizer pra você, porque não tá um campeonato assim que a gente mas a gente não pode se basear no que o Atlético está demonstrando. O que o Atlético está demonstrando não é o suficiente nem num campeonato deplorável como esse. O Atlético não está apresentando o nível para estar em sétimo lugar, que nem estava esse tempo atrás. Está apresentando o nível para estar ali no 12º, 13º lugar. Né? E é isso que está sendo entregue para o Wesley Carvalho. Né? Mas Não, eu quero comentar agora sobre o próximo tópico, que é sobre o Wesley Carvalho, esse que você trouxe. É mais um indício de um clube que não quer ser gigante. Entendeu? Um clube que quer ser gigante, ele não vai apostar em técnicos novos o tempo inteiro, cara. Thiago, eu não tô... Outra coisa aqui, a gente não tá exaltando ninguém aqui. Eu não tô colocando o Thiago Nunes no pedestal. Eu tô falando da situação Thiago Nunes 2019. 18, 19. É disso que eu tô falando. Outro Thiago Nunes 18, 19 não vai aparecer todo ano, cara. Não vai aparecer. Inclusive, eu nem acho que a solução agora é o Thiago Nunes. Mas eu tô dizendo que um clube que quer ser grande, ele precisa investir em técnico. Eu não sei nem se é essa palavra, ousado. Mas assim, quer ser grande, quer fazer um centenário digno, ou a partir do centenário a gente colocar num patamar assim, lá no caralho, lá em cima, é investir e botar o pau na mesa e colocar uma proposta do caralho pro Voivoda. O Voivoda talvez não venha. Entendeu? Mas chegar no cara e falar, cara, você vai ganhar 800 mil aqui, tua comissão técnica vai ganhar mais 300, dividido entre eles, sei lá, 300, 400. Você vai estar do lado da casa do Greca, lá no Barigui, entendeu?
Eu não sei que porra que faz, mas chega no cara e, cara, sabe, mostra pro Brasil, assim, ou até para ele, pros próprios torcedores, que a gente quer ser grande, entendeu? Mas, porra, 2024, sem Libertadores ou com Libertadores, cara, me desculpa, mas não dá para colocar. E outra coisa, não é demérito do Elis Carvalho, tá? Bota o cara de novo pra comissão, bota o cara no cacete 4, sei lá onde. Não é demitir o cara, mas é colocar um técnico de verdade. Eu não vou mais citar nomes aqui, porque eu sei que é um mercado difícil. Mas os caras estão lá, senhor Márcio Lara, Paulo Miranda. Eu sei que o Paulo Miranda é mais uma questão de relacionamento de jogadores, é mais um paizão para os caras ali. Mas Aguinaldo, Márcio Lara, Matos, os caras precisam acordar, mano. Eu sei que o Matos nem tanto, porque o Matos tá pouco se lixando pro Atlético. Eu tô falando mais situação de Petralha, Márcio Lara, são caras históricos dentro do clube. Que estão pensando no futuro do clube, né, cara? Que estão pensando no futuro. Porque o Matos faz o trabalho dele como um funcionário. E ele, né, não tem obrigação de fazer um legado, né, pro Atlético ali. Agora, a gente tá pensando muito nesse ano de centenário, cara, e a gente, né, tá sendo dirigido dessa forma pelo Wesley, cara, porque imagine o seguinte, cara, o jogador ser comandado, né, por alguém que ganha 10 vezes a menos que ele, cara, é foda, velho. Deve ser tipo assim, ainda mais jogador que é um bicho marrento, né, cara, o cara tipo não consegue se colocar no mesmo patamar ali do técnico, tá ligado? Porque o técnico ele é interino, porque o técnico está sendo pressionado pela torcida, o técnico não entregou resultado, o técnico não está conseguindo entregar um estilo de jogo satisfatório, e o técnico não ganha bem. Então, tipo assim, cara, é um negócio que não faz sentido você continuar, porque o cara não consegue ter comando. Não é só porque ele não é um bom profissional, mas é porque todo o contexto ali, ele ajuda o cara a ficar, tipo, só pressionado. E o jogador sabe disso, cara. Ele sabe assim, que ninguém está satisfeito. Não, concordo 100% contigo. E assim, Wesley Carvalho não é um profissional ruim, não é isso, exatamente como você disse. Mas ele não pode ser a ilha técnica do nosso clube. É o que a gente tinha atrás. Falo mais uma vez, vocês podem xingar, podem não gostar do Autuori e tal, mas era um cara que funcionava nesse setor, né, nesse cargo. É um cara que era instável, uma hora queria voltar para ser técnico, outra hora queria sair para não sei para onde, para o Pachuca do México, para o Atlético Nacional, para o Raio Parque. Mas eu estou falando que não precisa ser o Autuori, mas precisa ser mexido esse departamento técnico. Wesley Carvalho é a ilha técnica desse clube, cara. Você tem noção do que está acontecendo esse ano? E isso passa por tópico importante que a gente separou aqui também, que é sobre as lideranças do elenco, cara. É o que eu estava falando por último, entendeu? Cara, impressionante. Eu vou citar um fato aqui que foi um dos fatos que mais me chamou a atenção esse ano. Mas existiram outros. Eu acho que esse foi o maior, na minha opinião, mas existiram outros. Impressionante o quanto os líderes do elenco não vão atrás do juiz, não pressionam o adversário, não fazem o que tem que fazer na hora, porque o futebol dá essa brecha da catinha. Eu não estou falando para ser um babaca em campo e começar a ganhar cartão o tempo inteiro, não é isso. Mas, assim, impressionante o que o senhor Fernandinho, Thiago Heleno, Vidal, Pablo não fizeram no jogo contra o Bolívar. O que aqueles caras do Bolívar fizeram com o juiz, aquilo é histórico. E pouca gente lembra disso hoje. Não, eu lembro de eu e você maluco lá, porque o cara deu 5 minutos de acréscimo, cara. Foi uma loucura. Esse foi o ápice, né? O ápice, foi a cereja do bolo. Mas assim, o jogo inteiro, os caras do Bolívar sentaram em cima do árbitro, cara. Era o tempo inteiro caindo, era o tempo inteiro reclamando de coisas absurdas. A única coisa que não foi absurda foi aquele gol que o Bolívar fez e eles anularam. Mas o resto, 99% das coisas, era atrasando o jogo e nenhum jogador do Atlético ia, cara, e pressionava. E o juiz foi lá no final, depois de todas as substituições, depois de VAR, dá 5 minutos de acréscimo no final do jogo. Cara, no mínimo era 11, 12. Entendeu? Cara, é que assim, ó, o Thiago Heleno a gente pode chamar ele de general e tal, mas a postura dele como líder, ela deixa a desejar, cara. Tipo, a gente não vê o Thiago Heleno sendo aquele cara que motiva e tal. É só você pegar os vídeos lá, lembra daquela época que o Atlético lançava os vídeos lá pra todo mundo assistir? Pedro Henrique era mais palavra. Pedro Henrique, o Wellington,
o Bruno Wellington. Guimarães, o Lúcio, né? Esses Bastante. caras eram líderes. Depois disso, cara, não tem. O Fernandinho, cara, ele é um líder técnico, mas assim, ele não faz esse perfil, cara. Ele não faz. Eu Eu queria, acho que eu queria assim, que ele fosse mais. Eu queria que ele fosse encarasse mais isso, mas ele não é assim, eu cara. acho que Então é assim, o foda. Fernandinho ele é um cara mais importante também dentro do dia a dia. Eu acho que no CT, preleção também e tudo mais, mas no jogo ele é a ilha técnica do time, né? A ilha técnica no sentido de jogador. Mas realmente, para botar o cacete na mesa, para sair de uma situação de como foi o jogo contra o Bolívar, eu acho que, cara, os caras tinham que levantar essa cabeça e fazer alguma Ah, coisa, não, cara. tem que ser. A gente perdeu o primeiro jogo, veio pro segundo jogo, os caras cativando o tempo inteiro, cara. A torcida tava maluca. Cara, de verdade, velho. Eu acho que só porque eu fico no anel de cima. Quase que eu invadi aquela porra, cara. Se eu tava embaixo, eu Ah, invadiria. foi. Porque eu tava sério. Era bizarro, cara. Eu tava quase mordendo a cadeira, quebrando tudo meus dentes, cara. Não, e o foda Porque eu tava é realmente você de fora, você tá com raiva, você, né, a gente saber o sentimento, e dentro de campo os cara tá omisso, passional pra cara. caralho, omisso, entendeu? Omisso. Eu acho que nesse jogo até me surpreendi, não, porque é um cara que tem uma personalidade e tal. O Vidal foi o cara que mais tentou falar com o juiz, mais tentou ir pra cima dos jogadores do Bolívar e falar, cara, que merda que vocês estão fazendo? Né, que é uma característica dele. Mas, assim, muito pouco, muito estranho. Eu acho que isso tem total ligação com o que a gente vinha falando. Da Cara, falta de comando técnico. você compara o Felipão, o próprio Autuori, O próprio Thiago Thiago Nunes. Nunes, eles O eram Thiago Nunes. todos. Eles, cara, levavam amarelo, mas foda-se, irmão. Eu vou reclamar, vou ficar em cima, porque você tem que pressionar. Quando tá uma pressão só unilateral, cara, a gente vê o que aconteceu nesse jogo contra o Bolívar lá, porque foi realmente bizarro, assim, o quanto que os caras pararam o jogo e o juiz terminou, né, o jogo com 5 minutos de decréscimo. A gente achava que ia dar uns 12, 13 minutos ali no mínimo. E assim, foi uma situação assim que realmente, né, mostrou, né, escancarou essa liderança que parece que no Atlético assim os caras eles são muito passivos, né? Isso mostrou-se nesse clássico também, porque os nossos líderes eles estavam parece que jogando uma pelada, né? Eu sei, cara, é um Eu, pouco triste, né, ver isso acontecer. eu tenho um pouco isso comigo, é uma teoria que eu tenho, e não é de agora, tá? É há algum tempo já. O Petralha sempre foi um cara muito enérgico, né? Quando ele era muito ativo nos jogos. Ele ficava, para quem participou daquela época do meio estádio, né? Tinha naquele paredão lá tinha como se fosse um camarote suspenso. Lá em cima o Petralha ficava, né? Junto com os dirigentes e tal. Teve uma época que ele ficava lá, épocas que ele ficava na saída ali para falar com o árbitro, para bater a mão no peito e falar aqui, ó, aqui é arena e tudo mais. Já várias vezes levou punição e tudo mais. Mas ele é um cara que vem mudando essa questão, não de pensamento, mas da atitude, ele vem mudando essa questão já há algum tempo. Né? Já não é esse cara, até pela idade, pode ser, não sei. Mas é um cara Acho que mais família. tem a ver com Tem tudo a isso. ver. Mas assim, é impressionante. Cara, nada me tira da cabeça que ele passa muito isso para os técnicos do Atlético, para os jogadores, de que, cara, não vale a pena. Só que não é isso, cara. A gente é engolido pelos adversários, cara. E nenhuma ilha técnica nossa ali, seja capitão, que seja referência ali, os caras, dentro da arena isso acontece várias vezes. Os caras não fazem nada. Impressionante a postura do time do Atlético contra o Bolívar. Eu estou citando o time esse jogo do Bolívar mais uma vez, porque foi absurdo. Mas aconteceram outras vezes. Aconteceu. Cara, e assim, eu acho uma merda quando tem jogador tipo o Luciano de São Paulo, o Gabigol, o cara reclama com o Hulk, o cara reclama com cada pentelho
que ele vê, mas assim, não é ser esse nível, é você reclamar e você fazer pressão, né, principalmente quando você está sentindo que o outro lado tá fazendo isso. E daí você tem que jogar a mesma moeda, cara. O juiz ele é muito tensionado por conta da emoção. Então se você tá tipo, se os outros caras estão reclamando, estão tacando a bomba e o time de você tá apático, cara, os caras vão dominar. O juiz tem uma chance muito maior de sempre dando, né, as decisões aí pro outro time, né, cara? Então isso é Exatamente. foda. Mas assim, David, indo até para a linha final do nosso papo aqui sobre o 2023 Atlético, e não só isso, né, mas o 2023 é um resultado de diversas situações aí que a gente passou e que, né, eu acredito que os dirigentes, enfim, os responsáveis pelo Atlético agiram de uma maneira errada em muitas situações. Mas assim, para ir para o nosso final, assim, eu não sei o torcedor, eu não sei como que vocês veem essa questão do Alexandre Matos, mas eu não venho vendo o Alexandre Matos como um cara tão saudável para o Atlético, não. Entendeu? Eu acho que por diversos motivos, assim. Eu acho que é um cara que ficou com uma fama muito grande dentro do Atlético, talvez sucessor, não que, né, vá ficar por mais 20 anos aí no Atlético, mas é um cara que, com a ausência do Petralha, é um cara que ficou à frente. Né? E a gente viu que não é um cara que sabe gerir um clube. Ele é um cara altamente cheio de influência e de networking e tudo mais no mercado de transferências e tudo mais. Né? Com os jogadores, ele tem muita moral também, pelo jeito e tudo mais. Mas é um cara muito exibicionista. Entendeu? É um cara que o trabalho completo, me desculpa, mas não faz. Como eu disse já, né, nesse vídeo, traz o Vitor Roque, tem algumas situações acertadas de lá até Córdoba, trazer o Zapelli e tudo mais, né? Mas assim, é como eu disse, é um cara exibicionista, ele vai lá, pega o avião, bate na mesa, tô aqui, agora trouxe o Zapelli, e as lacunas do elenco desse ano? Os stories lá de missão cumprida. Os stories de missão cumprida, tô fazendo curso da UEFA, beleza, pô, maravilhoso. É que ele ficou marcado muito, Nicolau, pelo 2022 dele, né? Que a gente nunca teve um ano com tanto investimento. E aí, né, foi uma coincidência, né, que no mesmo ano que ele vem, é um ano que o Atlético investe bastante. E que torcedor não quer que o Atlético invista. Então, o torcedor, ele ligou muito o Matos a investimento. Então, ou seja, o Matos tá aqui, a gente vai contratar jogador pra caralho, vai investir, vai abrir a mão. E não necessariamente, né? Não sei se foi por causa do Matos que esse investimento aconteceu, né? Pode ser Mas que eu acho influenciou que bastante, pode ser que influenciou bastante. mas o que eu acho que eu concordo mais com você no sentido é que do jeito que tá hoje em dia não tá saudável, né? Porque a gente tem Wesley e Matos, são as duas únicas pessoas de futebol, sendo que anteriormente tinha, né, Autor, Ricardo Rocha, depois Felipão, né, Paulo Turra, o Tinha aquele cara Matos, que foi e saiu, o o japonês lá, que foi. japonês. Então, e daí parece que essas funções realmente eram inúteis, ou os caras que estão hoje em dia lá estão acumulando funções que não são a praia dele. Eu acho que o Matos, ele tem que. Eu acho que ele poderia continuar, mas focado só na função dele, que é de negócios, porque nessa questão de contratação de negócios, ele não deu nenhuma bola fora na questão de investimento. Né? Tudo que ele colocou dinheiro, né? Então a gente pode falar que o Coelho não foi um bom investimento. Beleza, né? Mas mesmo assim, eu acho que quando ele estava vindo, a gente estava muito empolgado com o Coelho, com o Canóbio. Nenhum jogador contratado que a gente comprou, a gente pode dizer que foi uma questão ruim. A gente pode questionar Thiago Andrade, a Bruno questão Pérez. do Vidal, Bruno Pérez, né? Mas eu não sei se é tanta a questão do Matos, né? Mas eu acho que eu não quero que tenha outro diretor técnico, tá? Eu acho que a gente precisa ter uma comissão técnica robusta, né? A gente precisa ter, né, um cabeça ali, um técnico de respeito, que
tenha uma comissão e que tenha um diretor de futebol, que pode ser o Matos, né, mas tem que ter alguém que entenda de futebol e que esteja ajudando a comandar o clube, né, e não tem que ser dirigente do Atlético, né, esses caras aí parece que não entendem nada e são só pau mandado do Petralha, né, tem que ter alguém que tenha autonomia, né, e eu acho que o Matos não é esse cara. O Matos, ele é um cara para negócios, né, eu acho que nessa função ele vai bem. Agora, de gestão de clube, ele já mostrou nessa questão do Marcelo Cirino aí que, tipo, ele toma umas decisões ali que, às vezes, não são decisões que são... podem ser decisões que a gente pode falar que são as mais certas, beleza, mas, cara, foi da maneira errada, entendeu? Talvez nesse sentido. E essa decisão de manter o Wesley Carvalho, a gente ouviu hoje o Furlan lá falar que é a questão do Petralha e tal, só que, cara, é foda, velho. É foda de estar acreditando nessas coisas. É o que eu comentei, o Petralha, ele não está mais do início ao fim do processo eu ia falar gestação aqui. Do processo de gestão. Ele não está. Isso fisicamente impossível pela condição clínica dele. Ele está dando aval. Cara, perfeito, está dando aval, mas para mim está evitando muita cagada. É isso que ele está fazendo. Entendeu? Mas precisa ser revisto. Isso que você falou sobre o Matos. Talvez estar acumulando algumas outras funções, isso é muito importante. Porque assim, você falou que ele é um cara dos negócios, o cara que eu acho que ele é mesmo, mas assim, a gente viu contra Bolívar, contra Coritiba agora, em outras oportunidades, mas principalmente nessas duas, porque são times muito piores que o nosso. O Coritiba, então, o Bolívar tá na Libertadores, é um nível diferente, né? Não foi, o Inter não chegou a amassar o Bolívar, mas passou com tranquilidade. Né? Agora, o Coritiba não é um time incrível. Não é um grande time, mas o Coritiba, a situação deplorável do Coritiba, um dos piores times da história dos pontos corridos. Um dos piores times da história do Campeonato Brasileiro, cara. Eu vou trazer de 71 para cá, porque eu acho que antes disso a gente, sei lá, jogava com o Metalúrgico, jogava com o combinado ali de... Até nessa época aí, até a década de 80, tinha 100, 100. Pode ser também. Mas assim, a gente tá falando de um dos piores times. Eu não tô falando de nome e tudo mais, mas eu tô falando de time, de jogo jogado, de futebol. Um dos piores times da história do Campeonato Brasileiro, cara. E o Atlético foi, além de apático, tá? Tem a questão de estar num jogo que é importante, porque são 3 pontos para garantir o 6º lugar, ou o 5º. São 3 pontos importantíssimos nessa caminhada para uma possível Libertadores no Centenário. Mas, assim, entrar apático e com tantos desfalques, cara, é porque o nosso grande, glorioso diretor de negócios, enfim, de futebol, de negócios, não fez o trabalho dele esse ano, cara. Tivemos várias lesões? Puta, tivemos. Mas as lacunas do elenco já eram sabidas antes, cara. Olha a nossa zaga. Olha o nosso elenco de zaga. Olha as nossas laterais esse ano, o quanto a gente teve problema. Talvez o meio-campo a gente teve menos, mas assim, sai o Christian, que pra mim é um pilar técnico do time. Cara, não importa ter tanto jogador bom. O Christian é um cara que faz diferença. Que faz muita falta. Agora o nosso ataque, e aí? Vitor Roque fora. Quem que é? Ninguém sabe se é o Bigode, se é o Rômulo. O Pablo estava suspenso, machucado, enfim, mas o Pablo, e aí? Qual dos 3 você não quer? É foda. Qual dos 3 você quer? Pablo, Rômulo ou Bigode? Eu não sei, mano. Pra mim, coloca assim, no nosso aparelho eu acho que o Pablo vai ser o titular, mas realmente, assim, cara, é uma discrepância mas tão grande com o Vitor Roque, cara, que tipo assim, parece que o nosso time passa de ser um time que postulante a G6 para um time de lutando contra o rebaixamento, tá ligado? Só não digo isso porque a gente tem Fernandinho, a gente tem Bento, a gente tem, né, algumas outras peças interessantes ali, mas realmente parece que é um time que é só movido a individualidades, né? Isso desde a era Turra, Felipão ali, que o nosso time ele vive muito das individualidades e jogadores que a gente tinha que eram jogadores, né, que tinham muita individualidade, a gente se desfez, né? O
próprio Davi Terans, né? Tipo, o cara saiu do time. Então, a gente não se reforçou. A gente parece que só foi trocando 6 por meia dúzia ali. Às vezes, muitas vezes o cara que saiu... 6 por 3, 6 o por cara 2. que vinha não tava tão... Assim, o Zapelli até talvez tenha um potencial melhor que o Davi Terans, cara. Mas, cara, não tá entrosado com o time. Precisa se adaptar. Um jogador jovem e tal. Então, não vai chegar no mesmo nível que o Davi Terans já jogou aqui, cara. Podia estar numa fase ruim, mas, cara, para o Davi Terans dos últimos anos é um dos caras que, tipo, tem muita qualidade. A gente fala muito da época do Paulo Bar, cara. O Paulo Bar, pra mim, não chega nem aos pés da qualidade técnica do Davi Terans, cara. Não, nem perto. Mas assim. Não, mas você falou sobre as individualidades, isso é importante. Cara, os grandes momentos. Vamos trazer das últimas 2 temporadas. Os grandes momentos do Atlético são de individualidade, cara. Eu consigo lembrar agora de um jogo onde o trato coletivo fez a diferença, foi contra o Libertad na Arena. Onde a gente tem aquela troca de passes ali com o Vitor Roque, com o Terans, e aí o Vitor Roque entra na área e faz aquele golaço. Mas, cara, Fernandinho fazendo a vitória de virada contra o Botafogo, o Terans colocando a gente na final da Libertadores. Entendeu? No abafa ali, né? O primeiro gol foi até, você pode falar que foi um gol jogada mais construída, mas foi no abafa, que o time do Palmeiras... Não, no abafa, mas assim, Fernandinho foi o cara da construção, a gente tava com um a mais também e tudo mais. Teve o gol do Coelho, que, assim, contra o Libertad, que foi algo fantasmagórico aquilo, ele tirou aquele gol do não sei da onde, entendeu? Não, então, e desde a época Valentim, lembra do gol do Nicão na final da Copa Sul-Americana? Aquele foi um dos piores jogos que eu assisti do Atlético. Teve uma individualidade, o gol do Nicão, o voleio do Nicão. A gente pode até trazer talvez para 3 anos, realmente. Então, assim, é impressionante, e eu quero, cara, reforçar, eu não sou viuvete do Thiago Nunes, cara, eu não sou mesmo. Mas é impressionante o quanto depois de que tudo aquilo acabou, né? Toda aquela situação que era bem fechadinha com o departamento técnico, com o gestor técnico e... cara, não existiu mais. Não existiu mais jogo coletivo no Atlético. A gente pode falar que teve ali em 2021, ali com o Autor e Antônio Oliveira, teve momentos que o time jogou coletivamente bem e tal. Sim. A gente pode falar que teve lampejos ali, mas assim, Inclusive Autori e Antônio Oliveira são os grandes responsáveis pela Sul-Americana. São os únicos, na verdade, responsáveis pela Sul-Americana. Porque assim, eu não vou nem contar o Valentim aqui e tal, porque pra mim isso não é técnico. Mas assim, cara, a gente tinha Kaiser no elenco, entendeu? A gente tinha um elenco fraco, cara. Carlos Eduardo. E esses eram os caras que mais utilizaram. Daí a gente teve que usar o Jaderson, o Jader, o Mingote. O próprio Jadson. Jadson. Então assim, a gente tinha um elenco muito fraco. Muito pior. Mas isso, Nicolau, me traz aqui pra gente finalizar. Vou fazer uma pergunta, uma reflexão para você. A gente falar dos últimos anos aí de decepção, tá? Para você, qual que foi a maior decepção dos últimos anos aí? A temporada 2017, a temporada 2020 ou a temporada 2023? Pra mim não tem nem comparação. É esse ano, com certeza. Eu concordo com você. 2017 era o ano que a gente foi para Libertadores e tudo mais, mas a gente não tinha aquela casca ainda de o nosso maior investimento foi o Felipe Gedosca. Exatamente. E assim, aquela casca de um time sul-americano estava sendo construído. 2020, cara, a gente teve o time escalpelado. Lembra? 19 jogadores saíram. E não só o time, 19. Né? O técnico também, né? Não, o técnico também. Além do técnico, né? Então vamos jogar 20. 20 pessoas do time saíram. Não lembro quantos foram os reforços, mas foram umas merdas os reforços. Os reforços foram Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, cara... Foi foda, bicho. O Canezinho veio essa época? Não, né? Canezinho, exatamente. Acho que foi o primeiro cara que foi anunciado foi o Canezinho. Então, assim, mas beleza. Eu acho que não... Assim, foi decepcionante por conta da subida que a gente tava, 2018, 2019, e de repente... Isso. E a gente, não sei se você lembra, Nicolau, mas, cara, na virada do turno ali, a gente tava fudidamente dentro da zona de rebaixamento, cara. Tava mal.
E assim, eu digo até mais, tá? Essa questão que você falou da subida é muito importante. Me veio uma questão aqui agora. 2018, 2019 e tal. Cara, infelizmente, tá? Eu, como atleticano, e muito triste por falar isso. Mas o Atlético, nesse patamar de investimento num técnico, nesse patamar de janelas, assim, onde não se investe em posições que realmente precisamos, entendeu? A gente vai ficar patinando na Libertadores, me desculpa. A gente vai ficar passando, às vezes nem passando vergonha, mas vai ser eliminado. Vai ser eliminado, Sim. entendeu? Vai passar vergonha ou vai ser eliminado. Então, assim, a gente precisa do que para 2024? Eu não sei se a gente vai conseguir na bola chegar na Libertadores agora. Entendeu? Não sei, de verdade. Difícil. Eu acho difícil. Eu, assim, antes do jogo contra o Coxa, eu achava que estava muito palpável. Porque, assim, para mim, os 3 pontos contra o Coxa era. Não tô falando que era para ganhar. E não foi só a derrota, né, Pia? Foi o jogo que o time jogou, né? Tipo, ele é assustador, né, cara? Tipo, você não. É inexplicável. Como é que você vai agora jogar um jogo contra o time mais forte do campeonato atualmente, que é o Red Bull Bragantino, e vai confiar que esse time vai ganhar? Sendo que esse time se fodeu pra ganhar do Internacional, é tipo reserva, cara. Um time que tá, né? Os caras do Internacional que entraram, Alan Patrick, Ener Valência, os caras entraram com a cabeça lá no Rio do Beira-Rio, lá no Rio Não, e mesmo assim, mano, entendeu? Foi por causa do Léo Link que a gente ganhou esse jogo, porque era pro Internacional ter feito 2, 3 gols ali no segundo tempo. Então, assim, é muito difícil da gente conseguir chegar na Libertadores. E, né, falando sobre a decepção de 2023, a gente fala por investimento, pelo elenco que a gente tem. Decisões erradas, então é um ano bem decepcionante. A gente pode conseguir a vaga, eu acho que pode, porque se o Fortaleza for campeão da Sul-Americana e o Palmeiras ou o Fluminense ganharem a Libertadores, a gente só vai ter que brigar com mais um time ali, né, desses que estão na nossa frente ali para essa vaga. Seria o Flamengo ou o Galo, né, que estão mais embaixo ali. São times superiores ao Atlético tecnicamente e até do técnico, né? Mesmo sendo o Felipão lá no coisa, parece que ele conseguiu se acertar lá. E, cara, querendo ou não, ele, né, acho que vai entregar mais que o Wesley Carvalho. Então, vai ser difícil, cara, mas é possível. E eu não queria que o ano de 2023 acabasse tão mal assim. Já tá um ano muito ruim, já tá jogando no lixo, mas o jogar no lixo completo seria a diretoria continuar com o Wesley Carvalho até o final do ano, sem preparar o time. Não precisa contratar um cara só ano que vem, cara. Eu acho que contratando alguém já nesse final de trabalho, porque se a gente for pensar bem, esse final de temporada ele vai ser tão importante pro Atlético quanto o começo da temporada do ano que vem, cara. Porque aqui a gente vai definir o que a gente vai jogar ano que vem. Cara, a gente pode estar numa pré-Libertadores ano que vem. E a pré-Libertadores ela começa em janeiro. Então é exatamente isso. O técnico, não sei que porra que vão. Mas assim, com técnico ou sem técnico, outubro, novembro, dezembro, é importantíssimo para o Atlético, cara. Sim. Porque não tá garantido o sexto lugar. Não. Então, nossa, assim. Mas longe disso. Não tá garantido o sexto lugar. Então pode ser que seja a pré-Libertadores, cara. E a pré-Libertadores começa talvez no mesmo dia que o Paranaense. Entendeu? Não sei quando, mas vai começar ali perto. Cara, inclusive as datas nem estão feitas ainda, mas vai começar ali em janeiro. Então, assim, é realmente importante. Mas para finalizar, David, eu acho que é tudo isso aí que você já resumiu, né? Como decisões aí bem complicadas esse ano. É um ano muito decepcionante. E eu acho que tem uma coisinha maior ainda do que o Wesley Carvalho continuar. Pode piorar. É o Fernandinho não continuar. Eu acho que esses amebas aí, esses barata tonta que estão aí, ou o próprio Petralha tem que pegar essa rede e falar: vamos renovar com o cara. Porque esse é o cara-chave. Não existe Vitor Roque em 2024. Não. Não existe. Não existe. Não existe Bento. Bento também, o Léo Link é um cara que vai pegar aí, vai pegar a número 1 aí, a gente vai estar tranquilo. Mas não existe mais Thiago Heleno. Thiago Heleno acabou a carreira dele. Entendeu? Fernandinho é essencial para o nosso centenário. Então, esses amebas aí, esses barata tonta, que eu não sei
o que o Marcelo Lara já fez pelo Atlético, eu não sei. Eu quero que alguém bom aí venha e me fale. Eu não sei. Mas se ele puder fazer isso por mim, a única coisa que eu peço para ele é coloque o Fernandinho nos planos de 2024. Porra. Porque dizem. Pô, se não tá nos planos, cara, aí é foda. Aí tem não, que... É porque dizem, a pessoa, né, não sei quem falou, mas dizem que o Fernandinho só está esperando o Atlético. Eu não sei o que o Atlético está esperando. Porra, vai tomar no cu, né? Eu não sei. Então, assim, é isso. É mais uma das maravilhosas decisões aí desse ano. É não colocar como prioridade isso. Era prioridade. Já é para todo mundo estar sabendo. A Nádia Mauad, o Eric Faria lá no Rio de Janeiro, ó, o Fernandinho já tá certo com o Atlético. Não tinha nem que ser dúvida isso aí, cara. Entendeu? Então, isso é essencial. Mais do que um técnico. Sim. Mais do que um técnico. É essencial. Então é isso, David. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco do que a torcida, que a gente acha, o que a torcida acha em geral. Podem não concordar com algumas situações, é normal. Se quiserem também comentar aí alguma situação que faltou, que vocês acham cruciais para que esse ano tenha sido uma bosta gigantesca, coloquem aí também, que a gente quer ouvir vocês, quer também, quem sabe, fazer um outro vídeo falando sobre isso aí. Mas é isso aí, David. É isso aí, pessoal. Queria agradecer para quem assistiu todo o vídeo. A gente tem interesse em fazer mais vídeos aí no Jaguaras, mas eu e o Nicolau trabalhamos pra caramba, então a gente ainda tá tentando se descobrir. Esse vídeo aqui de hoje surgiu de uma vontade muito grande da gente tá comentando sobre o momento do Atlético, mas cara, a gente quer trazer mais coisas, quer trazer coisas parecidas com o que a gente já fez lá atrás, com aqueles vídeos mais engraçados, e a gente tem vontade de fazer, mas, fique atento aí, fique inscrito no canal e você vai receber uma notificação aí quando surgir uma nova pérola desse canal tão legal aí para vocês. Então é isso, pessoal. Abraço para vocês, obrigado pela companhia e que o ano de 2023 ainda consiga ser milagrosamente salvo aí. Vamos rezar para isso acontecer. Falou! Valeu, galera. Até mais.